E eu quero refletir com você, pai, mãe, sobre esse tema, a varinha do amor. Há mais de 20 anos chegou às nossas mãos uma fita com este tema, a varinha do amor, ministrada por uma mulher de Deus, e ela falava, a irmã Priscila Simões, sobre a varinha do amor, e naquela mensagem, 2 dos seus filhos davam testemunho sobre a disciplina que eles receberam, a correção que eles receberam, e foi de grande valia para mim e para a Giselda, para nós instruirmos a Melicinha e Luna, segundo os propósitos, os preceitos da palavra de Deus. Foi uma bênção. E eu estou usando aqui este tema, e talvez este tema soe tão retrógrado, porque se falar de varinha, para muitos está falando de agressão física, está falando talvez no ouvido de muitos, uma correção que vai ferir, que vai machucar, que vai desprezar, que vai causar ódio, revoltas, mas pelo contrário, se você prestar atenção e me ouvir até o final desta reflexão, esta proposta, eu como pai, 24 anos de casado, e tenho uma menina, a Melissa, com 23 e Luna com 16, não vou dizer que elas são perfeitas, mas nós usamos a varinha do amor, e foi bênção na vida delas. E falar de varinha do amor, nesses dias da pós-modernidade, com tantas argumentações, com a lei agora da palmada, a Xuxa Meneghel conseguiu levar para as autoridades no Congresso, teve as observações, as mudanças, até foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pela nossa presidência da República, ou pela nossa presidente Dilma Rousseff. E que, no meu entender, a lei é uma bênção. E eu quero ler aqui, quando inicia o artigo 18, falando o seguinte: a criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos, executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Aí, parágrafo único. Para os fins desta lei, considera-se, preste atenção, porque tem alguns pastores, líderes, católicos, evangélicos, os crentes, que ficaram angustiados, preocupados por causa da lei. Eu creio que a lei é uma bênção, porque ela vem exatamente para evitar o que tem acontecido com alguns pais que corrigem os seus filhos, causando mesmo, com aquela força física, trazendo problemas sérios, de traumas, ferimentos, humilhações. Você sabe disso, você que foi criado igual eu fui criado, educado. Nossos pais, sem sabedoria, nos disciplinavam, nos batiam. Na verdade, era uma humilhação, porque não tinha, naquela época, amor, e era o jeito deles, né? Mas eu creio que a lei é bênção, porque tem evitado e vai evitar esses problemas que muitos sofreram, castigos que os pais faziam, e existem hoje até filhos com problemas, ficaram alguns até mesmo paralíticos, deficientes físicos, por causa da agressão dentro de casa, por falta de sabedoria, por falta de amor, porque muitos pais achavam que eles eram os carrascos e esqueciam que os filhos eram herança de Deus. Mas aí é outra história, porque os nossos pais não tinham conhecimento de Deus, da palavra de Deus, e nós temos.
Bem, o parágrafo único aqui fala: para os fins desta lei considera-se castigo físico, aí fala, ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança ou adolescente que resulte em sofrimento físico ou lesão. Aqui fala tratamento cruel ou degradante, conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente que humilhe ou ameace gravemente ou ridicularize a criança. Ao meu ver, meus irmãos queridos, povo de Deus, pai, mãe, esta lei é uma bênção. E esta lei não está aqui proibindo que eu e você discipline os nossos filhos, tal como a Bíblia nos instrui, porque a Bíblia instrui mostrando, falando de amor, falando de sabedoria, falando de usar a autoridade, mas usar a autoridade com sabedoria de Deus, disciplinar, corrigir nossos filhos com oração. Não é fazer como nossos pais fizeram. Então eu quero defender aqui, eu quero dizer que esta lei, bênção. E nós estamos vendo a gente que trabalha com escola, com educação, você que é professor, você que é diretora de escola, você que é pedagoga, socióloga, você que é assistente social, mulher de Deus, homem de Deus, a gente sabe, até mesmo alguns pais crentes, que têm arrancado pedaços nos seus filhos, ferido, humilhado, tem causado sofrimento físico, lesão, humilhação, ameaça constante. Quantos filhos aí são meninos desordenados, cheios de traumas? Gente, o que eu quero colocar aqui sobre a varinha do amor, eu quero mostrar biblicamente. E esta lei da palmada, ela não vem contra, no meu entendimento. Porque talvez você que é advogado, você que é um bom argumentador, você é pastor, tenha uma concepção diferente. Mas na minha concepção, a lei da palmada é bênção. Ela não impede de que eu e você, pais, nós disciplinemos nossos filhos da maneira como a Bíblia manda que disciplinemos, com amor. Então, quando esta mensagem veio às minhas mãos, há mais de 20 anos, como eu disse, o tema A Varinha do Amor, e é interessante compreendermos que a palavra vara aqui, tem vara, esta palavra usada no Velho Testamento, no Novo Testamento, aqui em Provérbios, na Bíblia está cheia, e cada contexto o autor queria usar, e ela é usada de maneira diferente. Mas especificamente o nosso tema aqui, a varinha, vara, e no contexto bíblico sempre fala da autoridade. Fala da autoridade que alguém pode usar para poder corrigir. Agora o problema é que muitos têm caído no excesso e não têm compreendido a proposta de Deus para que criemos e eduquemos nossos filhos no caminho que deve andar. A Bíblia diz em Provérbios 22:6, ensine o teu filho no caminho que deve andar e quando for velho não desviará dele. Mas aqui em Provérbios 23:13 e 14 diz, não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Volta a dizer, a vara aqui, que nós estamos dizendo, a varinha do amor, vamos pensar num galinho verde, você vai lá e pega a pontinha, uma varinha fininha, como se fosse a ponta de uma varinha
de anzol de piaba. E tem que ser verde, tira aqueles gominhos, pequenininha, fininha. E quando você vai disciplinar a criança nas nádegas, ela quebra na terceira varadinha. Quando é que diz, não retires a disciplina da criança, pois te fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Mas só que alguns morreram, não é? Alguns foram machucados, foram feridos, porque usaram o pau de vassoura, usaram o cinto, usaram a sandália, usaram o tapa, o pontapé. Além deste sofrimento físico que eu e você, eu estou aqui porque eu falo com muita autoridade, porque eu vivi isso. Além desse sofrimento físico, porque foi sofrimento, a gente apanhar de sandália, igual acontecia comigo, não sei se acontecia contigo, que minha mãe ou uma irmã minha ou alguém, porque numa casa onde tinha 16, morreram 4, ficaram 12, todo mundo mandando no outro. E o menor é que apanha mais. E como eu era o menor, ainda sou hoje, o mais baixinho da família, ganhava as pancadas. Além disso, as humilhações, os palavrões, os xingos, os apelidos, não é verdade? Além da gente ter sido, apanhava e tinha as marcas no corpo, tinha também as marcas na alma. Marcas quase indeléveis. Mas graças a Deus que aconteceu comigo, tive um encontro com Cristo da cruz, e você também teve, e foi curado. Fomos curados de tantas feridas que os nossos pais nos deixaram. Então nós hoje, povo de Deus, irmã amada, irmã querida, escute, nós hoje temos de tudo para fazer o melhor para os nossos filhos, da maneira como a Bíblia manda, e não da maneira como os nossos pais, que viviam numa religião supersticiosa, faziam conosco. Então nós, como filhos de Deus, sabemos que Ele nos disciplina. Sabia disso? Ele nos disciplina naqueles momentos que erramos. Ele nos disciplina para o nosso bem, para nos ensinar a andar de acordo com os seus planos perfeitos e amorosos para a nossa vida. Como filhos de Deus, você como filha, minha amada, de Deus. Quantas vezes Deus te disciplinou? Deus permite algumas situações. O Salmo 23, quando fala a tua vara e o teu cajado me consolam, a vara era para disciplinar a ovelha. E ela era usada diferente dessa aqui. Então, como filhos de Deus, queremos em tudo agradá-lo e obedecê-lo. Educar os nossos filhos nos caminhos do Senhor é uma decisão que eu e você, que desejamos agradá-lo e obedecê-lo, devemos tomar. Então Deus deve ser o modelo de pai que devemos seguir. O nosso Pai Celestial nos disciplina. Nós não podemos cair em dois excessos. Deixar o filho entregue a si mesmo, daqui a pouco nós vamos falar, ou também ficar com excesso de zelo. Esta semana saiu uma pesquisa, e eu vi na Rede Globo dizendo que pesquisadores descobriram que pais que elogiam demais os seus filhos, a criança que é muito elogiada, quando ela cresce, ela se torna uma narcisista. Você sabe aí, a gente sabe. Se por um lado nós estamos vendo quantos filhos adolescentes traumatizados, complexados, limitados, meninas bonitas, meninas lindas, mas apanharam tanto, foram tão desprezadas na infância, que se limitam, que estão aí. Aquele rapaz casmurro, aquela moça fechada, mas por outro lado vemos também
Aqueles que são rebeldes, aqueles que ninguém pode chamar atenção, aqueles que se você chamar atenção vai feri-lo, porque ele é narcisista, porque o pai e a mãe passou o tempo todo elogiando, elogiando, elogiando. Eu fico preocupado muitas vezes com alguns pais que elogiam tanto, elogiam tanto. Esses dias um pai falou comigo assim: pastor Eugênio, meu filho, olha, menino inteligente demais, pastor. Menino inteligente demais. Eu falei: por quê, irmão? Moço, ele sabe tudo de computador, ele sabe tudo. O pai, displicente. Você sabe disso, qualquer criança hoje é expert em computador, por quê? Porque é a fase deles. Mas se você falar com ele de carrinho de rolemã, se você falar com sua filha de brincadeiras que tinham na sua infância, elas não sabem. É outra realidade. E é verdade que eu não estou propondo aqui para a gente voltar ao passado, não. Né? Apesar que é bom de vez em quando a gente fazer nos acampamentos, as brincadeiras. Então, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vê que a gente foi, pouco a pouco, nos convencendo de que o Senhor nos disciplina e que precisamos também de disciplinar a criança, que significa amá-la, querer o bem dela, dirigi-la pelos caminhos de Deus. Eu vou voltar a repetir aqui: eduque o teu filho, ensine o teu filho no caminho em que deve andar, e quando for velho não desviará dele. Entre muitas lições que podemos tirar só deste versículo, eu quero continuar falando aqui que nós precisamos de educar no caminho da disciplina. Usar a varinha do amor. Usar a varinha do amor. E eu volto a repetir aqui, vou repetir sempre: você não pode disciplinar sua filhinha com tapa, usar as mãos, usar sandália, puxar a orelha. Antigamente, lá em Salinas, a gente puxava a orelha da gente, deixava aquele ouvido, na época a gente falava purgando, dava pus. A gente falava assim: ó, meu ouvido está purgando, lembra? É preciso parar, irmão. Nós somos povo de Deus. Estamos vendo que a sociedade está caminhando aí para o caos. Se por um lado nós vemos pais que machucaram, que bateram, que arruinaram a vida dos seus filhos, mas agora vivemos outra época, em que os pais agora não pode dizer não para o filho, não pode dizer não. É interessante que o Deus que nos criou e que deixou o manual como nós funcionamos, entregou a lei para Moisés, que diz: não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não. Aí vem uma psicóloga, um psicólogo, vem alguém aí entendido, que diz que trabalha com a educação, e fala assim: não pode dizer não. Tem que dizer sempre sim, sempre sim. E esquecemos que os nossos filhos precisam de limites. Provérbios 29:15, que diz: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Eu estava esses dias no shopping, e aí quando eu entrei numa loja, eu fiquei vendo uma mãe e um pai, os dois tentando segurar um menino chorando, um menino esperneando, e ele não estava aguentando mais, e a mãe ali: vem meu filho, é isso. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesma, envergonha a sua mãe. Você já viu a criança rolando no chão? O texto aqui de Provérbios 29:17 diz: corrige, discipline o teu filho, e te dará descanso, e dará delícias à tua alma. Você que está me assistindo, me ouvindo, mãe, você é uma mãe aí, é preciso pedir sabedoria a Deus, pedir graça, porque essa criança que você está aí com ela, a coisa mais bonitinha, pastor, a coisa mais lindinha, cara de quem? Mas você sabia que o seu filhinho
aí com poucos meses, você sabia, você que está grávida, esta criança que está aí no seu útero, ela já é má? Que isso, pastor Eugênio? Isso é contra os direitos da criança. A Bíblia diz no Salmo 51:5, que eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. É bonitinho agora, mas eu fico vendo alguns pais que acham a criança bonitinha, lindinha, faz o aniversário e compra aquelas roupinhas e faz aquele quartinho bonitinho. A criança começa a crescer, quando completa 8 anos, que a criança começa a virar, fica peralta. Aí a mãe começa a falar: vem cá, miséria, quem segura esse menino? Vem cá, seu saci, vem cá. Não é assim? Mas cadê aquela criança? Porque o pai não deu conta, não entendeu. E é por isso que você que é povo de Deus, você que conhece a Bíblia, tem de entender que o seu filho, quando ele vai crescendo, por enquanto, ele nasceu em pecado, ele tem o pecado original, mas ele ainda não pecou, porque ele ainda é como se fosse uma folha branca, que ainda não... Ele não conseguiu entrar na idade da razão, da consciência para pecar, apesar que o pecado está lá, original. Entendeu? Por isso que, escuta aqui, por isso que usar a vara da disciplina, a varinha do amor, tem de ter fé. Sabia disso? Tem de ter fé, porque tem hora, gente, que a gente como pai fica com dó. Oh, não faz isso não. Eu já vi casos da mãe pegar e a criança... teve de ser disciplinada, corrigida ali, e ela começa a chorar, né? Então é ter fé, irmão, ter fé, irmã. Então peço ao Senhor: Senhor, me dê fé, eu preciso de fé para disciplinar o meu filho, para corrigir a minha filha. Olha, queridos, quantos pais, influenciados pelas filosofias do mundo, não creem ser necessário usar a vara da disciplina, a varinha do amor, para disciplinar a criança. Agora escute: quem sou eu ou quem é você para julgar o que Deus claramente na sua palavra nos manda fazer? Quem sou eu? Se Deus manda disciplinar nossos filhos, é porque Ele que criou-nos, Ele sabe quem nós somos e sabe quem nós somos. A Bíblia nos mostra em Jeremias que nós somos maus, ruins. Ah, pastor, faz isso com meu filhinho. Não, pastor, por favor, seu filhinho, deixa ele crescer que você vai ver. Deixa ele crescer. Nós estamos vendo aí tantos adolescentes, jovens, entregues aí a uma vida desregrada. Eu pergunto: quando eram criancinhas, as mães imaginavam que eles seriam o que são? A declaração de uma mãe, quando viu o filho, esta foi uma declaração de uma mãe, de um filho que estava enfiado nas drogas, e eles passando vergonha, já havia gastado bastante dinheiro, e ela disse: bem que eu deveria ter abortado. Mas ali ela mostrava no álbum as fotinhas, as fotos lindas, as roupinhas, os brinquedos. Queridos, uma coisa eu sei, eu quero dizer aqui, eu creio que a Bíblia diz: quando Deus nos manda disciplinar, quando Deus nos manda ensinar o nosso filho no caminho que deve andar, e é no caminho aqui, nesse agora aqui, da correção, da disciplina, vamos por Deus. Amém, Jesus? Eu não estou propondo aqui a varinha do amor. É esta varinha, como eu disse, você tira de um galho de árvore verde, tira aquela varinha mais fina, ou da espessura de uma varinha de anzol de piaba verde. Você pode até colocá-la por enquanto ali para secar no sol. Chama seu filho. Se você, filhinho, filhinha, fizer isso e isso, o papai vai usar a varinha do amor. Mas em nome de Jesus, irmão, se você usar o que eu vou falar aqui agora, você está pecando. Peça perdão ao seu filho, peça perdão aos seus filhos. Não use a sandália, não use as suas mãos.
quando a gente usava as mãos, e eu tinha instruído Melicim e Luna na época, se papai nunca vai usar as mãos, e falava a sandália, nós nunca vamos puxar o cabelo seu, se nós fizermos, pode repreender papai. E quantas vezes, principalmente Melicinha, que levou mais a varadinha do amor, ela falava, papai, quando eu usava a mão ali, o senhor falou que... E ela falava chorando ali, mas o senhor falou que não ia usar nunca a mão, as mãos, porque as mãos são para me abraçar e me amar. E naquele momento eu falava, perdão, filhinha, perdão. Você está puxando o cabelo da tua filha, provocando a tua filha a ira, minha irmã? Vocês lembram quando a tua mãe puxava o cabelo seu, te chamava de cabelo de pichuim, você lembra? Você lembra quando você batia na cabeça do teu filho? Apelidava teu filho? Agora você está transferindo essas maldições, chamadas maldições de criação, de desprezo, de desdém sobre os seus filhos. Então, nesse momento, minha irmã, converta. É errado, na minha concepção, irmão, irmã, é pecado usar sandália, usar as mãos, puxar a orelha, dar tapa na cara. Quantas crianças que têm marcas na boca, marcas, hoje, eu estou falando hoje, isso é humilhação. Quando a Bíblia fala a varinha aqui, eu estou propondo a varinha do amor, é você disciplinar nas nádegas, no lugar certo. E vai chegar um dia, igual aconteceu com as minhas filhas, que não vai precisar de usar varinha coisa nenhuma. É só instrução que a varinha vai levando a eles entenderem e respeitarem a autoridade. E outra coisa, são os dois que devem disciplinar. Não é só a mãe, não é só o pai, são os dois. Vamos por Deus? Como usar a varinha? Como que eu vou usar, pastor, a varinha? Primeiro, então, não deixar marcas. E não vai deixar marcas que vai ser nas nádegas. Você tira a roupinha. Entendeu? Não é com pau de vassoura. Não é com chicote, com taca. Não é com sandália. É com a varinha. E aí, se você fizer isso, você pode ir para o xilindró. Porque a lei da palmada, que para mim é uma bênção, glória a Deus. Porque tem alguns pais que externalizam as suas neuras, as suas revoltas, os seus complexos. Eu sei que tem você aí, pai. Você está me assistindo e você que está me ouvindo nessa rádio aí, viu? Nesse carro aí. Você tem que pedir perdão ao seu filho, cara. Você arrebentou com as emoções do teu filho. Você arrebentou com as emoções da tua filha. Tem pai que está me assistindo e me ouvindo neste momento, você abusou da tua filha sexualmente. E você pensa que ela era um animal. Ela não tinha emoções, não. Você tem que pedir perdão. Procure um pastor, procure uma igreja. Procure Deus. Para você reconciliar com Deus, para você reconciliar com a tua filha e pedir perdão para ela. Quantas revoltas alguns filhos têm? Eu estou falando com você que está aí no seu carro, na sua loja, no seu escritório. Você externaliza quando você chega em casa, até o gatinho tem medo de você? Gente, falar de família é falar de aconchego, é falar de refúgio, é falar de felicidade. Tem filhos hoje que estão querendo ir para a rua. Por que tem tantos adolescentes jovens indo para as drogas, querem ficar na rua? Porque em casa é uma desgraça. Em casa o pai é um ditador, é um castrador, é um estuprador, é um pedófilo. Então é tempo, gente, de tratar desse assunto aqui, gente. É usar a varinha do amor, mas não deixar marcas. Não é para ser usada com ira. Quando esta mensagem veio às nossas mãos, e nós aprendemos a quando for disciplinar, para a gente, além de orar, além de ter fé, a gente não podia ficar irado. Porque quando a gente está irado, a gente faz o quê? A gente quer bater, até a sandália rasgar. Quando é a sandália, até o cinto quebrar, não é assim? Eu via isso na minha casa.
Se não chegasse alguém para tirar, meu irmão morria. Não é para ser usado com ira. Seu filho fez alguma coisa errada, espera passar, ora primeiro. Você é povo de Deus, minha irmã. Que fé é essa que você tem? Mas chega na igreja bonitinha, falando em línguas, dando glória a Deus. Ô, gracinha, hein? Nós estamos vivendo hoje uma situação, irmãos. É aquela criancinha que quando o pai sai com aquela Opala antiga, ela vem, aquele menininho de 7, 8 anos com mochila. O pai, o que é, menino? O que você está fazendo, menino? E ele disse, não, pai, eu vou morar na igreja. Que menina besta é essa? O que é, menino? Aí o menininho disse, porque na igreja o Senhor é um anjo, a igreja é um céu, mas aqui em casa é um inferno, o Senhor é o capeta. Quem sabe você que está me ouvindo, viu, você está me assistindo, você é um capeta na tua casa. A senhora, minha irmã, é palavrão, vai ensinar tarefa para o filho, você bate, você xinga, você está fazendo igualzinho, você está fazendo igual a sua mãe fazia com você, você lembra? Eu me lembro lá em casa, a minha irmã Marlene me ensinando, cadê o 2, Eugênio? Onde você colocou esse 2 aqui, desgraça? Onde você colocou, miséria? Eu estou indo lá ver o feijão, viu? E na hora que eu voltar, eu quero saber onde você coloca esse 2. Até pouco tempo eu sonhava com 2. Então não é usar a varinha do amor, porque a varinha é a varinha do amor. É usar com consciência. O problema é que a gente usa, sabe, naquele momento de raiva, porque a gente não tem instrução. É igual aquela pessoa que só fala quando está com raiva, aquele marido que espera ficar com raiva para falar com a esposa, aquela mulher, vou ficar com raiva primeiro, já viu? Tem gente que tem de entrar, tem gente que tem de entrar assim, sabe, receber aquela energia do ódio para falar. Agora eu vou lá falar com ele. Você tem de falar com transparência. A varinha do amor não é para ser usada sem antes explicar o porquê da disciplina. Sabe? Você vai falar, filho, eu te disciplinei, você recebeu essa... Você vai deixar agora de ficar... Você não vai brincar com seus amiguinhos. Eu estou usando a varinha aqui, mas tem vários tipos de modelo de disciplina. Essa aqui é a principal que Deus ensina. Porque o nosso próprio Deus que nos disciplina, tem hora que Ele nos disciplina para poder nos ferir mesmo, a gente chorar, e tem hora que Ele nos disciplina e a gente já está tranquilo, vai para aqui, a gente aceita. Não é? Explica por quê. Eu fui disciplinado e você também, você lembra? Nossos pais faziam perguntas que eles mesmos respondiam. Nos disciplinavam. Lá em casa era assim. De repente minha mãe se esmarra lá e ia disciplinar Orlando, aí caía no porrete. Orlando, Roberto, Rafael, e quando eu chegava, vem cá, cabeludo, e botava o porrete. Então tem que explicar o porquê. E não ficar comparando o seu filho com o filho da vizinha, com o priminho dele, com o irmão dele. Ele é único, ele é pessoal, ele tem, na verdade, foi criado de uma maneira única, teu filho. E tem filho que você vai ter que disciplinar, sabe, há mais tempo. Tem outros que não. Rapidinho. Engraçado que entre Melissa e Luna recebeu poucas varadinhas. A varinha do amor, este é o nosso tema. Você que é casado, casada, você que é mãe, você que está grávida. Olha, você que me assiste, que me ouve, eu quero falar aqui. Siga o que a Bíblia manda. Olha, é para ser usada a varinha com a finalidade de criar o filho na admoestação de Deus. Para que o seu filho seja um cidadão que faça diferença nessa sociedade aqui. Para você livrar o teu filho do inferno, daqui a pouco nós vamos falar. É para ser usada para dar descanso e delícias à sua alma. Tenha tempo teu filho, disciplina teu filho. Disciplinar, educar de maneira justa, cuidando da dignidade da criança. O que é espancar? Espancar é abusar da criança, fechar o seu espírito, deixando marcas com prejuízos permanentes.
Por isso que eu estou propondo aqui, e eu citei a lei da palmada, porque a lei da palmada está falando de uma correção, que é o espancamento, que fere a criança, que machuca a criança. Então, a disciplina, a varinha da disciplina é educar de maneira justa, é com amor, é com fé, irmão. Eu quero falar com você que está grávida. Você não engravidou ainda e está orando para ganhar um neném. Comece então a preparar. Você pode ir no centro, na Livraria Vida. Você que me assiste, que me ouve aí, olha, talvez na sua cidade uma livraria, para você comprar livros, para se preparar já. Você que está sonhando casar para ter filhos, pega essa palavra e começa já a colocar na tua mente. Não é para ser usada a varinha com ira. A mãe que realmente ama o filho nunca o disciplina quando está errada. O pai nunca usa quando está com raiva, com ódio. Se você o ama, tem que ser sábio, sábia para discipliná-lo somente quando estiver calmo. Escute, se você é daquelas mães que costumam gritar, viu? Puxar cabelo, não tem autocontrole, então ore e peça graça a Deus. Eu fico impressionado, de vez em quando eu vejo algumas mães totalmente desordenadas. Olha, escuta aí, minha mãe, você que está me assistindo, olha a sua vizinhança aí. Está vendo que você é desordenada? E você diz que você é crente? E você diz que você é mulher de Deus? E eles estão falando assim, essa mulher é doida, é crente, é doida, ó. Então você tem de orar, sabe para quê? Para que Deus mude o seu coração e lhe dê sabedoria para agir corretamente. Tem que ter domínio próprio. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, o Senhor Espírito nos dá domínio próprio. Mas tem tanta mãe nas igrejas, tantos pais cheios de religiosidade, cheios de jargões, sabe, todas as músicas, dos hinos, mas não sabem da sabedoria da palavra de Deus. Aí você pode pensar, você não conhece meu filho, pastor? Ele tira qualquer um do sério. Não há como, pastor, não há como ficar histérica. Mas apesar de tudo isso, eu quero dizer, você deve dar graças a Deus, porque Ele diz em sua palavra que Ele pode mudar o coração do rei, e com certeza Ele pode também mudar o seu coração, o meu coração, o coraçãozinho do seu filho. E quando você é uma mãe sábia, uma mulher sábia, amorosa, um pai amoroso, tudo muda, escute, tudo muda. Nosso Deus é maravilhoso. A Bíblia diz aqui em Provérbios 21:1, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Então agora cabe, sabe, a nós colocarmos os nossos joelhos no chão, entregarmos o nosso coração ao Senhor, ao nosso Pai que nos ama, e implorarmos a Ele misericórdia. É falar igual eu falava antigamente com as minhas filhinhas. E eu falava com Giselda, me ensina a ser um bom pai, a ser um bom marido. Eu falava com Melicinha e Luna quando elas começaram a já crescer. Eu falava assim, olha, papai não formou, papai não fez um curso para ser pai, mas papai quer andar na verdade de Deus. Eu aprendi a pedir perdão à minha esposa, às minhas filhinhas. E quem sabe você que está me assistindo e me ouvindo, você precisa de reunir a sua família e pedir perdão ao seu filho adolescente, à sua filha adolescente, os seus filhos, e falar assim, olha, eu quero dizer o seguinte, eu conheci a palavra de Deus e até agora eu tenho ensinado vocês errado. Eu pequei contra vocês, eu machuquei vocês, eu feri vocês, me perdoem. Oh, amados, a Bíblia diz que Jesus veio para converter o coração dos pais ao coração dos filhos e os corações dos filhos aos pais.
Eu fiquei feliz esses dias, quando um jovem da minha igreja me procurou e falou: pastor, eu quero conversar com o senhor. E ele falou: pastor, há quanto tempo eu estava com raiva do Senhor, porque tem pregado algumas mensagens duras sobre honrar pai e mãe, e eu achava que tinha de partir deles, mas eu fui sendo quebrantado, e ele começou a conversar comigo. Eu fui pedir perdão ao meu pai, tal como o senhor pregou aquele dia. Eu pedi perdão para o meu pai, aí eu vi meu pai chorando, aí eu vi o meu pai quebrantando. Pastor, Deus mudou o meu coração e o coração dele. Então talvez é você, filho, conversa com seu pai, converse com a sua mãe, converse com seu filho, diga a ele que não vai discipliná-lo naquele momento, mas vai deixar para mais tarde, quando você estiver com raiva, para que não possa depois deixar marcas. Entendeu? E se você machucou o seu filho e fez errado, peça desculpa, peça perdão. É preciso pedir perdão, senão eles não confiam na gente. A Bíblia é riquíssima em conselhos. Ela ainda nos diz em Efésios 6,4: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Então escute, quando você grita, quando você fala com raiva, vai esmagar o espírito do seu filho, não vai moldar o caráter dele. É através de uma fala amorosa. Tem horas que você vai falar duro, mas fale duro na hora certa. Não provoqueis a ira os filhos. Quantos filhos, gente? Quantas crianças, quantos adolescentes revoltados não querem ir mais na igreja? Por que ir na igreja? Para que ir na igreja? Com o pai que eu tenho dentro de casa, com a mãe que eu tenho dentro de casa. Ah, meus amados, nós precisamos de rever os nossos conceitos. Nós precisamos de parar com essa hipocrisia. Concorda ou não? Precisamos de parar, irmãos. Um monte de pais evangélicos, crentes, e um monte de filhos irados, revoltados. Eu não quero falar aqui, gente, eu quero falar isso com toda transparência com vocês. Eu também errei com as minhas filhas, mas pedi perdão. Eu não quero estar aqui pregando, fazendo esta reflexão, para que possa você pensar que eu sou perfeito. Não, estamos numa caminhada ainda. De vez em quando eu erro com as minhas filhas, ao falar algo com raiva, eu erro com a minha esposa. O segredo de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, santa e santo, não está de não errar, mas está de errar, mas pedir perdão, consertar. Mas tem gente que fica repetindo, dentro de uma religiosidade, preocupado mais com a vida do outro do que da sua própria casa. E eu quero falar uma coisa aqui, pai, mãe, não fique esperando que o seu filho seja um menino perfeito na igreja. A igreja, eu creio que tem que ter aquele momento de ordem, sim. Eu prezo por isso na nossa igreja. Mas criança é criança, menino enfia a mão no bolo, menino enfia a mão lá na Santa Ceia quando está sendo distribuída ali, não é verdade? É menino, criança é assim. Nós já fomos crianças. Quantas coisas erradas que nós fizemos. Eu estou dizendo isso porque muitas vezes nós queremos que nossos filhos sejam perfeitos. Nós não entendemos que nossas crianças são crianças, e é por isso que nós precisamos de discipliná-las e ajudá-las no crescimento delas, e tem horas que a gente vai ter de ter cautela e deixá-la solta, porque a criança precisa de pular, precisa de brincar. Criança é assim, menino é assim. Seu filho está cheio de energia, a sua filha está cheia de energia, então saia com ela, brinca com ela, gasta tempo com eles, porque menino, criança é criança. Deu para você entender, querido, querida? Eu quero terminar e eu quero falar com vocês o seguinte: o nosso tema, a varinha do amor. E eu quero falar o seguinte: o problema nosso, pais,
é que nós geramos expectativas quanto aos nossos filhos, não é? Nós idealizamos os nossos filhos. Quem sabe você tem um adolescente, uma adolescente, e você idealizou tanto quem ele seria, quem ela seria, e que não foi nada daquilo que você idealizou, porque aquilo que você idealizou, na verdade, foi uma transferência das suas frustrações, da sua adolescência. É um pai que eu conheci, que não teve condições de ser um jogador, e depois ele começou a idealizar que o seu filho seria um jogador profissional, e o filho não queria saber de bola. E nós, muitas vezes, disciplinamos os nossos filhos errado, e até usamos a varinha do amor errado em nossas criancinhas pequenas, porque nós queremos que elas sejam iguais àquelas crianças da minha cunhada, do meu cunhado. Seu filho é único, sua filha é única. Tem que saber, tem momento que você vai usar a varinha, mas tem momento que aquilo vai fazer parte do crescimento da criança. Senão você vai tornar o seu filho tímido, a sua filha tímida demais. Eu teria vontade, se eu pudesse, eu ainda vou conseguir isso. Na nossa igreja fazer um grande playground. Escola dominical, as crianças chegam para brincar. Depois vai ter o estudo, depois vai brincar. À noite tem um momento de estudo deles, porque você não pode transformar também a escola dominical e aqueles momentos de separação das crianças para ficar ali só brincando, mas vai ter o momento de estudar a Bíblia, de orar com eles e depois libera eles. Para eles sentirem que seguir a Jesus, ser de Deus, tem também esse momento bonito. Porque assim como Jesus crescia e se fortalecia em estatura, conhecimento e graça, sabedoria diante de Deus e diante dos homens, assim também precisamos de entender que os nossos filhos estão crescendo. Eu quero neste momento falar com você, minha querida. Escute, se você tem disciplinado o teu filho errado, usado a sua boca para declarar palavras de maldição, xingou seu filho, desprezou a sua filha, é momento de pedir perdão. O nosso Senhor Jesus, Ele veio para poder converter o coração do pai ao seu filho e do filho aos seus pais. Você crê nessa palavra? Que Deus te abençoe e que você ore a Deus sobre tudo que você assistiu e me ouviu. Ore a Deus e peça a Deus sabedoria e exercite a tua fé e aprenda que usar a varinha da disciplina, a varinha do amor, é de Deus. Não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Disciplina o teu filho e te dará descanso e dará delícias à tua alma. O Senhor falou com você. O Senhor Deus me usou para dizer para você: filha minha, estas crianças que eu te dei são presentes. É Deus falando com você, querida. Olha o que você tem feito com os presentes que Ele te deu. Olha o que você tem feito com esse bebê que o Senhor te deu. Você está trabalhando, você deixa esse bebê, essa criança com seu pai, deixa com sua tia, você deixa com qualquer um. E quantas mães têm feito isso? Quem sabe você que está me assistindo e me ouvindo, Deus te deu essas crianças e você está deixando aí de qualquer jeito. Quantas mulheres sofrendo, chorando, querendo ter filhos, não pode. E enquanto isso você está, como mãe, como pais, na verdade, sendo mal agradecidos por estes presentes que Deus deu a vocês. Então cuidado. É você que é mãe, é você que é pai, crie-os
eduque-os, ensine-os no caminho de Deus. A Bíblia diz que a vara da disciplina afastará a estultícia da criança, a rebeldia, a insensatez da criança. Não deixe para seu pai, para sua mãe, para tios, para a escola educar. E nem a igreja, nem o pastor, nem a professora da escola bíblica dominical. É você. Eu sei que é difícil. Por isso eu quero dizer mais uma vez, antes de orar, tem de ter fé e falar: Deus, é difícil demais, me ajude, me ensine. Porque a gente não sabe. A gente só sabe como nossos pais nos disciplinaram. Batendo, arrancando sulcos, humilhando, deixou-nos com traumas. Mas os seus filhos serão abençoados, eu profetizo isso em nome de Jesus. Serão reparadores de brechas, endireitadores de veredas. As pessoas vão dizer: mas que meninos abençoados, que menino bom, meninos de Deus. Muito obrigado, Pai. Eu te agradeço pelo privilégio de poder fazer essa reflexão com esses irmãos e essas irmãs. E eu te peço agora que o Senhor possa nos dar graça, dê graça a este pai, a esta mãe. Eu quero agradecer pelo presente que o Senhor me deu, as minhas 2 filhas, a minha esposa. Ô Senhor, obrigado. E eu quero agora colocar cada mãe, cada pai que me ouve, que me assiste, que também tiver o privilégio da dádivas do Senhor, dê instrução, Espírito Santo, que possa ser gerado, que esta palavra possa ter gerado fé no coração deste pai, desta mãe, quanto a disciplina usar a varinha do amor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você pode acessar os nossos vídeos. Você que tem acessado aí, eu te agradeço por você estar nos seguindo. Você que ainda não acessou, você que me ouve na rádio, você ainda que não sabe, que está acessando aí, nós temos mais de 300 vídeos aí aqui no YouTube. Você pode colocar www.crertambempensar.com.br. Nós temos aí, você pode ir no Google e colocar Eugênio Kennedy, lá aparece, lá você vai para o YouTube e aparece as mensagens que nós temos compartilhado. Eu quero fazer um convite a você. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana, aqui em Montes Claros, a Igreja Presbiteriana Jardim Palmeiras. Nós temos cultos. Às terças-feiras temos grupo de comunhão nas casas e um grupo na igreja. Quarta-feira nós temos oração. Nós temos quinta-feira estudo bíblico. E domingo de manhã escola bíblica dominical. E domingo à noite culto de adoração a Deus. Eu quero falar com você o seguinte: não deixe de levar os teus filhos na escola bíblica dominical. Se o seu pastor não tem escola bíblica dominical na sua igreja, fala com ele, incentive ele. Domingo é um dia oportuno para estudarmos a Bíblia e estarmos em comunhão. Deus abençoe.